Olá, meu nome é Antônio Carlos Ramos, eu sou servidor público federal, além de ser pastor evangélico de uma igreja cuja denominação é histórica, protestante, reformada, chamada de congregacional. Eu sou também marido, pai, avô, e eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre a questão política que o país está vivendo. Primeiro eu me apresentei para você, quero dizer que eu tenho 51 anos de idade e, assim como você, passei a ser um cidadão mais politizado nos últimos anos, devido a essa polarização em que estamos vivendo. Mas eu queria dizer para você que, como eleitor, eu e você temos um papel muito importante nas eleições do dia 2. E eu vi um vídeo que me inspirou a gravar este aqui, em que um cidadão como eu estava falando sobre a questão da eleição presidencial. Só que me preocupou o fato de que a gente está pensando muito mais na eleição presidencial do que na eleição para o governo dos estados, do que na eleição para os parlamentares que vão assumir suas cadeiras nas câmaras estaduais e também no Congresso Nacional em Brasília. Essa eleição é muito mais do que uma eleição para presidente da República Federativa do Brasil. Eu quero chamar a sua atenção para pensar, se você é um cristão como eu, naquilo que pode acontecer como resultado dessas eleições. Se nós não tivermos o cuidado de votarmos em políticos, em candidatos que pensem de acordo com aquilo que nós entendemos ser melhor para a nossa nação, para a nossa vida, como cristãos que somos, eu estou falando de valores e princípios bíblicos, morais e éticos, de acordo com a palavra de Deus, a gente pode permitir que a nossa nação entre numa decadência nunca vista antes. Por exemplo, você já parou para pensar, se Fernando Haddad for eleito governador do estado de São Paulo? A federação tem muitos estados, são 27, para São Paulo é o mais importante deles. Já parou para pensar, se Marcelo Freixo for eleito governador do estado do Rio de Janeiro? Que desastre não vai ser? Eu sou cidadão do estado do Rio de Janeiro. Já parou para pensar, se lá no Senado em Brasília forem eleitos senadores de esquerda que não vão dar nenhum respaldo aos atos governamentais do presidente Bolsonaro, que creio eu será reeleito? Como ele vai governar? Você já parou para pensar se as câmaras estaduais, o parlamento nos estados, estiver recheado de gente com pensamentos progressistas de esquerda, como é que os governadores, como Cláudio Castro, como Tarcísio, que eu desejo que sejam eleitos, oro para que sejam eleitos nas duas principais capitais do Brasil, vão conseguir levar adiante suas propostas de um Estado melhor, de um país melhor. Portanto, eu convido você a orar por isso. Além de orar, vista a camisa, no sentido de conseguir mais votos para aqueles que têm um pensamento como o nosso pensamento, um pensamento baseado na palavra de Deus. Não estou falando de votar em crentes, não, necessariamente não são os crentes que vão mudar a política, são pessoas tementes a Deus, e há tementes a Deus que nem crentes são. É lógico que nós gostaríamos que todos eles fossem alcançados pela graça salvadora de Jesus, mas isso é outra história. Eu te convido a diferenciar dissociar as coisas. Há homens e mulheres com princípios e valores cristãos que podem e devem ser nossos representantes nas funções para as quais estão buscando ser eleitos, agora no dia 2 de outubro. Pense nisso, ore por isso. Vista a camisa de um cidadão, de uma cidadã de direita, de gente de bem,
de gente que quer um país melhor, de gente que aprova e apoia aquilo que está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Quando eu falo de direita e esquerda, eu falo de direita, a direita que tem como princípios e valores os valores militares, os valores de regras, de valor moral e ético para a nação, por exemplo, Deus, pátria, família. E quando eu falo de esquerda, eu falo de desvalores como a legalização do aborto, como o apoio às drogas se tornarem lícitas no país, como tudo aquilo que é contrário aos princípios e valores da palavra de Deus, por exemplo, ideologia de gênero. Pensem nisso. Nossos votos vão dar um novo rumo para o Brasil. E eu e você precisamos orar, votar e conseguir novos eleitores para homens e mulheres de bem que podem mudar a nossa nação de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Antônio Ramos. Prazer imenso poder falar com você nesse vídeo. Eu espero que ele alcance o seu coração.